E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre multiplicação e divisão envolvendo polinômios, ok? Bom, antes mesmo de falar da multiplicação e da divisão, nós vamos lembrar um pouco sobre as propriedades da potenciação. Onde na multiplicação, se eu tenho a elevado a 5 vezes a elevado a 3, a gente vai conservar a base comum e somar os expoentes. Na divisão de potência de mesma base, quando eu tenho x elevado a 7 dividido por x elevado a 4, na divisão eu vou conservar a base e subtrair os expoentes, 7 menos 4, ok? Seguindo as propriedades da potenciação, eu posso efetuar a multiplicação de monômio com monômio. Como que eu faço então? Eu vou pegar os coeficientes, ok? E vou multiplicar eles primeiro. Então, eu tenho menos 5 vezes menos 3 mais 15. E aí eu vou pegar as letras, ou seja, os coeficientes comuns, a elevado a 2 vezes a elevado a 3. E vou fazer dessa maneira. Eu vou utilizar as propriedades da potenciação. Então, aqui vai dar a elevado a 5. Basta somar os expoentes. Quando eu multiplico b vezes b, eu vou lembrar que eu tenho b elevado a 1 vezes b elevado a 1. Logo, eu tenho b elevado a 2 e eu finalizo o produto desses dois monômios. Quando eu tenho um monômio multiplicando por um polinômio, eu vou efetuar, então, cada monômio. Então, eu vou efetuar primeiro esse monômio vezes o primeiro monômio. Então, eu tenho 2 vezes 3, 6. X elevado a 1 vezes x elevado a 2, x elevado a 3. Agora, eu vou multiplicar ele, vou distribuir a multiplicação. Então, vou multiplicar agora pelo segundo monômio. 2 vezes menos 5 dá menos 10. X elevado a 1 vezes x elevado a 1, x elevado a 2. Depois eu multiplico o monômio 2x vezes 2. Quanto é 2 vezes o 2x? É 4x. E eu tenho, então, como resultante este polinômio. Quando eu tenho um polinômio vezes um polinômio, eu pego agora o primeiro termo, multiplico vezes o primeiro termo e depois vezes o segundo termo. Então, vamos lá? A vezes A é A elevado a 1 vezes A elevado a 1. Vai dar A elevado a 2. A elevado a 1 vezes 5 é 5A elevado a 1, ele mesmo. Depois eu multiplico o segundo termo vezes o primeiro termo e depois vezes o segundo termo. Então, agora eu vou fazer a multiplicação do segundo termo do primeiro polinômio. Menos B vezes A é menos BA. Então, é menos AB. Não tem problema eu trocar aqui a multiplicação. AB significa A vezes B. Menos B vezes 5, menos vezes mais, menos 5B. E eu finalizo aqui em um polinômio, que é o produto da multiplicação desses polinômios. A menos B vezes A mais 5. Na divisão, então, agora o contrário. Quando eu multiplicava, eu somava os expoentes. Agora, na divisão, eu vou subtrair os expoentes. Beleza? Então, aqui eu tenho o menos 12 dividido pelo menos 4. Então, quando eu tenho divisão de monômios, eu vou efetuar menos dividido por menos mais, 12 dividido por 4, 3. Agora eu tenho A elevado a 5 dividido por A elevado a 3. Eu vou subtrair os expoentes das bases comuns. A5, A3, então subtrair A elevado a 2. Aqui eu tenho B elevado a 1 e B elevado a 1. Olha só que interessante. B elevado a 1 dividido por B elevado a 1, eu posso julgar como B elevado a 0, porque eu vou subtrair 1 menos 1. Porém, B elevado a 0, todo mundo sabe que um número diferente de 0, o B elevado a 0, vai dar 1. Então, isso significa
mais 3a elevado a 2 vezes 1. Ok? Então, quando tem esse b elevado a zero e eu estou multiplicando, eu não preciso colocá-lo, porque eu vou ter o mesmo termo, então. Então, b elevado a 1 dividido pelo b elevado a 1 é como se eu estivesse simplificando e cortando. Então, o meu resultado seria apenas mais 3a elevado a 2. Aqui eu trago uma fração, que na verdade significa uma divisão entre dois monômios. Então eu tenho 8 dividido por 2, 4. X elevado a 7 dividido por x elevado a 2, x elevado a 5. Y elevado a 3 dividido pelo y elevado a 1. Então eu tenho y elevado a 2, finalizou. Quando eu tenho um polinômio dividido por um monômio, como que eu faço então, professor? Eu vou simplesmente distribuir essa divisão. Então eu tenho esse primeiro monômio dividido por 3x, depois eu tenho o segundo monômio dividido pelo 3x e, por fim, o terceiro monômio dividido pelo 3x. Nós vamos dividir monômio por monômio, ok? Então, o 9 dividido por 3 dá 3. X elevado a 3 dividido por x elevado a 1, x elevado a 2. Mais 3 dividido por 3, mais 1. X elevado a 2 dividido por x, x. Menos 6 dividido por 3 dá menos 2. X dividido por x seria o nosso x elevado a 0. Então, eu lembro você que 2 vezes o x elevado a 0 é a mesma coisa que 2 vezes 1. E quanto vale 2 vezes 1? 2. Então, eu não preciso copiar o x elevado a 0. E eu finalizo o nosso resultado. Lembrando também que aqui eu tenho um x, que também pode ser copiado apenas como x. Então, eu tenho 3x² mais x menos 2 como resultado.